Redação On News. Então vamos lá, Jairo Guilherme Silva, as informações de hoje. Pois é, Tarcísio, o governador de São Paulo, João Dória, afirmou na última quarta-feira em entrevista a uma rádio de São Paulo que haverá a flexibilização da quarentena no estado a partir de 1º de junho em fases escalonadas, cuidadosas, zelosas, feitas justamente com o setor privado. Dória apontou aí, contudo, que este momento não vai ocorrer agora. Até o final do mês, no dia 31 de maio, é a previsão para que o comércio seja reaberto no estado de São Paulo. Apesar dos números de mortes estarem aumentando cada vez mais, a pressão com relação da população, dos comerciantes sobre o governador é intensa e muitas carreatas estão sendo programadas para pedir a reabertura. E o governador, falando em entrevista à Rádio Jovem Pan, disse que vai fazer a flexibilização, ou seja, a abertura do comércio, e aí a situação pode se complicar ou não de acordo com a situação, mas o fato é que o comércio volta a reabrir de forma gradativa a partir, isso em entrevista que ele concedeu ontem a essa emissora de rádio em São Paulo, para a abertura gradativa do comércio no estado de São Paulo. Agora resta saber se é um momento seguro e oportuno para a reabertura. O fato é que também o governador vem sofrendo críticas, manifestações, carreatas, panelaços para a reabertura do comércio. Se for para atender esse grupo de pessoas em razão da vida de outros, né, é meio complicado também, né, Tarcísio? Mas o governo está numa sinuca de bico aí, né? O governo do estado, na verdade. Porque... Mas assim, eu acho que o ideal é ter um combinado. Todo mundo tem que ceder, né? Os comerciantes já cederam, né? Cederam, agora estão querendo desceder, né? Mas o que acaba sendo justo também. Mas eu acho que tinha que ser um combinado. Falei assim, gente, olha, vamos fazer um combinado. Dia tal vai ter a abertura do comércio, vai ter assim. Só que até lá precisamos de ter tal. Todo mundo tá comigo? Tá. Aí tudo bem, né? Aí você tem alguma coisa mais eficaz. Porque ontem, viu, ô Jairo, saindo aqui da rádio, eu passei aqui pelo centro da cidade. A única diferença é que a maioria do comércio está fechada. Mas não tem vaga para estacionar. Eu acho que tinha que voltar à Zona Azul, na minha opinião, tinha que voltar à Zona Azul aqui americana, porque não tem vaga nem para estacionar aqui no centro da cidade. Tem trânsito, né? Aqui no centro da cidade de Americana, em plena quarentena, né? Então, eu não vejo qual que é a diferença. De repente se abre o comércio, viu, Jairo? Aí o pessoal afugenta, não vem aqui para o centro, porque eu não sei o que acontece. Muito carro, muita gente andando para cá e para lá, né? Não só aqui em Americana, claro, não só aqui em Americana, muita gente se movimentando, não deveria estar em casa, e você vê pessoas assim em par, quer dizer, de repente é de uma mesma família, você vê família andando por aí dentro de carro. Eu não estou entendendo nada. Não está acontecendo nada para esse povo, ô Jairo? Eu não estou entendendo. O que está acontecendo com esse povo, Jairo? Falta aí colaboração também, né, Tarcísio? Falta colaboração. Mas hoje a gente só vai perceber os malefícios desse afrouxamento daqui 15 dias. Daqui 15 dias, lá para o dia 5 de junho. Lá para o dia 5 de junho, mais ou menos, a gente vai contabilizar, né, o número de mortos, o número de infectados, que no mundo já passou de 5 milhões. 5 milhões de infectados no mundo todo, viu, Jairo? Exatamente. Então, mas assim, a contrapartida é o seguinte, que o comércio aberto ou o comércio fechado, eu acho que a movimentação das pessoas no centro de Americana, principalmente, que é o que eu vi, está muito grande. Em Nova Odessa também, muita gente se movimentando. Lá eu vejo mais máscaras lá em Nova Odessa, até do que aqui em Americana, proporcionalmente ao número de pessoas, não é verdade? E lembrando que lá em Nova Odessa nós não temos leitos de UTI, temos alguns respiradores, né? Mas quem está
com complicações aí do Covid-19, que mora na cidade de Nova Odessa, é transferido na mesma hora para o município de Campinas, agradecendo Campinas por receber aí os infectados aí da região, né? No caso, Sumaré também, que ali fica o Leandro Francischini, que é o braço da Unicamp, que atende as cidades onde o número de leitos de UTI são bem reduzidos. No caso, a cidade de Nova Odessa e outras cidades também que precisam de leito, como Santa Bárbara do Oeste também, que não tem um hospital municipal, tem o hospital Santa Casa, que é um hospital particular, mas atende parte do SUS, e aí o pessoal passa por situações, quando precisa de leito, aí a pessoa fica ali aguardando vagas no PS Afonso Ramos, ou então o PS, que é o pronto-socorro Edson Mano. As duas unidades ficam ali com a pessoa entubada até encontrar um leito, e o que é difícil, muito difícil encontrar leitos nesse momento, até em razão da pandemia, e já é difícil em dias normais, mas encontrar leito de UTI na Santa Casa, Tarcísio. Com certeza. Que é um hospital particular que atende, como eu disse, o SUS. Então tá aí. Então temos que ficar bastante atentos, porque o limite não é o céu, é o limite, né? O limite é o número de leitos para as pessoas que tenham aí o Covid-19. Por exemplo, você falou aí de Santa Bárbara, né? Em Santa Bárbara, nós tivemos aí um paciente, né? É um paciente que sofreu infarto, inclusive, e parece que não tinha vaga por causa dos infectados também, não é, Jairo? Tem que ver certinho, como a Santa Casa é um hospital particular, e lá tem um monte de convênio que a cidade atende, tem ali o convênio da Unimed, tem o convênio Mão Amiga, enfim, outras, e essas vagas geralmente estão ocupadas o número de leitos de UTI, e aí a pessoa fica, quem não tem convênio, fica ali no PS, tanto o PS Edson Mano quanto o Afonso Ramos, aguardando vagas de UTI, né, no hospital. O único hospital da cidade que atende também o SUS nessa parceria. Mas qual que é a informação? Que um paciente infartado, né, estava esperando vaga de UTI há 4 dias e não tem, né, no município lá de Santa Bárbara. Mas essas informações têm que ser checadas, ainda não está 100% aí. Ele estaria em um leito intensivo, esperando, aguardando aí no pronto-socorro Afonso Ramos. Não é? Aí tem esse caso aí, Tarcísio, que o pessoal comunica o CROSS. CROSS é uma central em Campinas que monitora as cidades, e se precisar realmente de vagas, eles vão encontrar vagas em hospitais aqui da região. Às vezes em Indaiatuba, Campinas, ou sei lá, cidades tão distantes daqui, né? Quando a gente sabe que poderia colocar a pessoa num hospital bem próximo para que a família também pudesse estar acompanhando, né? É difícil esse momento aí. É difícil. E o fato da saúde não ter todo esse investimento que deveria ter, né? Eu lembro uma vez que a minha mãe estava precisando de um leito de UTI e ficou no Afonso Ramos, né? Não conseguia, depois quando conseguiu um leito foi voando, né? Quer dizer, não tinha pandemia naquela época, né? Então quer dizer que o sistema de saúde ele já vive num certo limite, né? Próximo até ao limite, e então a gente tem que né, ter essa cautela, Por isso que eu falo, será que a gente vai fazendo 50 coisas aqui ao mesmo tempo, viu, gente? Fica tranquila. Mas por isso que eu falo, com o sistema de saúde, não estou falando do SUS apenas, né? Mas também do SUS, da rede particular, né? Em muitos lugares os hospitais da rede particular estão aí com uma porcentagem muito maior de leitos já comprometidos, né? Já usados, do que o SUS, porque foram abertos hospitais de campanha e tudo mais, inclusive em Santa Bárbara, né, lá na Unimep, parece que foi escolhido como lugar para montar-se o hospital de campanha ali, o hospital de campanha ali, né? Exato. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, porque pelo seguinte,
qual que o comércio, abrindo o comércio, eu vejo duas situações, né? Uma exposição talvez maior com relação ao coronavírus, não é, Jairo? Isso a gente não pode negar. Então tem que usar máscara, usar todo o sistema de higiene que a gente possa imaginar e para se precaver, né? Mas tem uma exposição maior, claro. Se você sai da sua casa, você tem uma exposição maior. Mas por outro lado, a parte econômica. Todo mundo quer que volte. Eu abri o comércio hoje, voltou ao normal como que era em fevereiro, por exemplo. Em fevereiro é um mês ruim, né? É um dos piores meses para venda no ano todo, né? Como fevereiro, janeiro, né? Já tá bom, já dá para pagar as contas. Mas é aquilo. Você abre o comércio e quem é que vai lá para comprar? Não é? Quem é que vai sair de casa para ir lá e comprar? Tem gente que vai fazer isso. Mas qual é a porcentagem do que normalmente se faz? Qual que é a porcentagem? Porque tem uma festa, então eu vou comprar ali uma blusa para dar de presente, né? Porque alguém está fazendo aniversário. Não vai na festa. Você não vai na festa. Como que você vai fazer? Não dá. Então, assim, de repente cria-se um gasto maior, né? E não vai recuperar esse dinheiro agora. Por isso que eu falo que aquele combinado talvez seria melhor. Gente, vamos ficar mais 15 dias, né? Vamos ficar até o dia primeiro, porque o governo falou que a partir do dia 1º de junho, né? Então até o dia 1º de junho vamos ficar em quarentena, o máximo possível, chegar a 70%, 80% de quarentena. Que aí você tem um alívio, né? Nos casos, para que você possa abrir gradualmente, com orientação aí às pessoas, não é verdade? E o fato é, Tarcísio, que os países que fizeram a flexibilização do comércio, a abertura do comércio, eles reduziram, viu que o número de mortes estava reduzindo em torno de 200, 100, 90, 30, 50 mortes dia. O país registrou anteontem 1.179 mortes, agora nas últimas 24 horas mais 888 mortes, está em ascensão, e aí liberar, fazer o anúncio para a liberação é trágico, é muito trágico essa situação. Exatamente. E aí pode a situação, ao invés de contribuir, pode piorar ainda mais, porque o Brasil registrou 888 mortes decorrente do coronavírus nas últimas 24 horas e já contabiliza ao todo 18.859 vítimas fatais do Covid-19, segundo a atualização feita pelo Ministério da Saúde na última quarta-feira. O número de casos confirmados da doença no país saltou de 271.628 para 291.579 entre ontem e hoje. Pessoas que foram infectadas, em torno de 19.951 novos casos do Covid-19. De acordo com o levantamento, o Brasil também é o 6º na lista dos países com mais mortes acumulado pelo Covid-19. Primeiro, Estados Unidos, com 92.712 casos. Segundo, o Reino Unido, com 35.785 casos. A Itália vem em terceiro, com 32.330 casos. A França, com 28.135 casos. A Espanha, com 27.888 casos. O Brasil está em 6º lugar até agora de mortes, com 18.859 casos. E hoje deve ultrapassar os 19 mil vítimas pelo coronavírus. A situação é complicada, porque estamos ainda, os números, cada dia que passa, aumentando mais, não reduz. E os países que decretaram a reabertura é quando eles já atingiram o ponto o ápice estava descendência da curva, mas nós estamos em franca subida ainda. Exatamente. Em franca subida ainda dessa curva aí. Porque assim, tem duas curvas, né? A curva de contaminação, de quem está adquirindo os novos casos de Covid-19 e os que faleceram, né? Eu acredito que a curva dos infectados deve diminuir, como tem um atraso a respeito aí das mortes, né? Logo após o número de mortos devem cair. Então, quando o número de mortos estiver caindo, né, progressivamente, né, de pessoas que estão falecendo por dia, aí eu acredito que nós estamos já em descendência, né?
E só aí que talvez deveria ter uma abertura maior. Vamos aguardar para ver, mas é uma situação bastante complicada. E independente de tudo, sempre tem que ter as cautelas quando sair de casa, mas só saia de casa quando for extremamente necessário. Não é, Jair? Sem dúvida alguma. Olha, e a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste confirmou na última quarta-feira a segunda morte provocada pelo novo coronavírus. A paciente era uma mulher de 44 anos, moradora na Cidade Nova e que estava internada na unidade de terapia intensiva da Santa Casa de Santa Bárbara do Oeste. Com isso, o cenário na nossa região é o seguinte: Sumaré tem 135 casos positivos e 5 mortes. Hortolândia tem 123 casos positivos e 13 mortes. A Americana tem 75 casos positivos e 4 mortes. Santa Bárbara do Oeste tem 35 casos confirmados até agora e 2 mortes. Em Nova Odessa, 24 casos positivos do coronavírus e 2 mortes. A região aí é complicada, está se complicando até em razão do número de pessoas infectadas que tem aumentado e, infelizmente, também o número de vítimas fatais pelo coronavírus. Aqui em Americana, também tem aumentado o número de pessoas que se infectaram, profissionais da área da saúde. Da saúde. Nós havíamos comentado anteriormente. Exatamente. São muitos aqueles que, infelizmente, estão se infectando porque estão lá na frente do trabalho, estão lá prestando esse auxílio, nesse atendimento à população que chega no setor de saúde e estão sendo infectados. A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou na última quarta-feira o registro de mais 7 casos positivos do Covid-19, todos profissionais da saúde. 3 foram confirmados por exames PCR, um homem de 41 anos, morador no Jardim Boer, que está curado, uma mulher de 46 anos, moradora no Jardim da Mata, que também já está curada, e uma outra mulher de 50 anos, do bairro Nova Americana, que está em isolamento domiciliar. Os outros casos, 4 casos, foram confirmados após a realização de testes rápidos em laboratório particular da cidade. Está vendo, a situação está se complicando e quem está se infectando é aqueles que estão lá nos hospitais para atender, apesar de auxiliar nós, né? Apesar de todo o aparato, né, todos os EPIs, o equipamento de proteção individual, mas infelizmente tem que fazer ali todos os procedimentos e a pessoa acaba se infectando pelo coronavírus. A pessoa que não tem amor na vida dela, às vezes faz algo imprudente, acaba se contaminando e vai aos hospitais e lá estão os profissionais da saúde que acabam também, às vezes, se infectando também por conta dessa situação. E temos que orar, pedir a Deus para que abençoe esse pessoal que deixa a família em casa, vão para os hospitais, trabalham um trabalho sagrado, e lá, infelizmente, alguns se infectando pelo coronavírus. Isso é para provar que isso não é uma mera gripezinha, não é nada que possa se... não é nada, é apenas algo que possa se curar no dia seguinte. Não, a gripe, esse coronavírus é muito perigoso e ceifa a vida de muita gente, como a gente tem notado aí, e o número de mortes tem aumentado com relação às últimas 24 horas, de 888 pessoas que perderam a vida, morreram por conta do coronavírus. Ô Jairo, por falar nisso, né, tem um doutor, eu vou até colocar a imagem aqui para quem está assistindo a gente pelo Face, né, esse senhor negro com o avental branco aí, né, né, com o jaleco branco, né, jaleco branco, é o Dr. James Mahoney. Ele atuou por quase 4 décadas, 40 anos lá no Sunny Downstate Medical Center no Brooklyn, lá nos Estados Unidos, atendendo a pacientes com HIV, vítimas dos ataques de 11 de setembro, pacientes com a gripe suína, entre tantos outros, durante 40 anos, quase 4 décadas, vai? E esse médico, ele adiou a aposentadoria, viu, Jairo? Para ajudar no atendimento de pacientes da Covid-19 lá em Nova York. E ele acabou morrendo após contrair a doença provocada pelo coronavírus. Segundo a reportagem do jornal Washington Post,
Ele havia feito uma viagem ao Caribe com a família em janeiro para celebrar os 62 anos e havia dado entrada no pedido de aposentadoria. Com a pandemia, ele decidiu barrar aí a aposentadoria para ajudar as pessoas, para ajudar o próximo, né? E ele decidiu então trabalhar por mais um tempo até essa pandemia passar, para ajudar os seus colegas de trabalho, não é? Disse Melvin Mahoney, né, que é irmão dele, falou assim: olha, 2 hospitais estão chorando sem parar, meu irmão deu tudo a esse hospital e aos seus pacientes, ele deu a vida, né, por essa causa. Tá aí, mais um caso triste de pessoas que estão aí na frente de batalha, que estão abrindo mão da própria vida para ajudar o próximo que está sendo contaminado por Covid-19. E aí a gente não entende porque pessoas estão tratando isso como uma brincadeira. É um desrespeito, viu, o Jairo? Por todos que morreram, por todos os familiares e especialmente a pessoas como o James Mahoney, que acabou perdendo a vida por decidir, né, abrir mão de estar com a família, com a esposa, os filhos, netos, bisnetos, sei lá, para poder ajudar o próximo, não é? Então, vamos respeitar. Todo mundo fala, os arrogantes, tem que me respeitar. Respeite também o próximo, não é, Jairo? Sem dúvida alguma, Tarcísio. E falando nisso, a Justiça deu um prazo de 48 horas para o comércio de Piracicaba voltar à sua normalidade. Caramba! A situação, o juiz foi lá, decretou e a cidade tem 48 horas para voltar. Dizer, abre e aí tem que ir lá na casa das pessoas, pedir para as pessoas irem lá comprar, né, o juiz? Aí quando tiver os hospitais lotados aí, tomara que não, né? Ninguém é o pregador do caos aqui, mas a questão da saúde é fundamental. Se tiver todo esse suporte aí para atender as pessoas que estejam acometidas pelo coronavírus, aí tranquilo, né? Sem que as pessoas com risco de morrer. Mas agora o fato é que a saúde, bem como em todo o país, aí não é de excelência também, né, Tarcísio? Exatamente. E para encerrar, vou fazer uma pergunta para você, viu, Jairo? O comércio voltando a funcionar, encerra-se a assistência do governo? O emergencial? Não. Para esses são os 3 meses, né? Mas para esses que estão no comércio, sim, né? Ou não? Não, é um emergencial de 3 meses, né? Então esses 3 meses vai ser pago pelo governo, independente exatamente. Se eu ganhar de repente na Mega Sena até no final de semana. O Paulo Guedes disse que se a situação se protelar aí para mais alguns meses, ele vai fazer a extensão do auxílio emergencial, mas aí não com R$600, com R$200. R$200 seria o valor que o Brasil conseguiria pagar, né? Aí perguntou para ele, o senhor viveria com isso aí? Ele falou assim, mas o que é isso, R$200? O sujeito é complicado, né? Mas então, vamos torcer para a reabertura do comércio, todo mundo já está conscientizado, mas o fato é que abrir o comércio no momento em que o número de mortes vem crescendo, aumentando cada vez mais, de acordo com alguns especialistas, é muito perigoso. E aí o número pode não só dobrar de morte de pessoas, não só dobrar, infelizmente, mas se multiplicar muito, né? Muitas pessoas se infectarem por isso. Mas vamos pensar que a população toda ela esteja consciente, usando todos os equipamentos de proteção individual, seguindo as recomendações da higienização das mãos, mudar o comportamento nesse momento de se relacionar com o próximo. E aí sim, tomando todos esses cuidados, mas a gente não vê na prática nesse momento que teria que ser o exemplo agora, faz, bom, tá todo mundo consciente, tranquilo, vamos partir para a reabertura, mas você vê muita gente aí imprudente nesse sentido de manter a sua segurança e a segurança do próximo. É verdade. E vamos com informações da polícia, ele sempre atento, trazendo aqui as principais informações da área policial. Alô, Will Magri, bom dia! Bom dia, Tarcísio, Roberto, uma ótima manhã de quinta-feira, meu amigo. Para você também, viu? Com as informações da polícia. Uma motorista embriagada de 37 anos causou um acidente aqui em Americana. A mulher atingiu o estabelecimento comercial Anjo Colchões aqui na nossa cidade. De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais foram informados de um acidente de trânsito na Avenida Campos Sales.
A equipe foi até o local e se deparou com um veículo Fiat Uno batido na entrada da loja citada. A motorista relatou que perdeu o controle do carro, bateu contra a porta de vidro e uma coluna do estabelecimento. A mulher realizou o teste do bafômetro e constatou 80 miligramas de álcool em seu corpo. A mesma informou que havia ingerido bebidas alcoólicas, pois era seu aniversário. O caso foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, pois a motorista era habilitada, mas não estava com a Carteira Nacional de Habilitação. O veículo foi apreendido e a motorista liberada após prestar depoimento. Já, 11h30 da manhã, eu volto para contar tudo o que aconteceu no plantão policial. Acesse agora o nosso site e fique muito bem informado. radioazul.net.br. Um abraço, Tarcísio. Até daqui a pouquinho. Informações novamente com ele, Jairo Guilherme Silva, nesta quinta-feira, porque a informação é sempre muito necessária, não é, Jairo? Sem dúvida alguma, e o Ministério da Saúde incluiu hoje a cloroquina em seus derivados no protocolo de tratamento para pacientes com sintomas leves de Covid-19. De acordo com o documento divulgado pela pasta, cabe ao médico a decisão sobre prescrever ou não a substância, sendo necessário que o paciente também ateste aí, também assine um auto ali, falando da vontade dele, que ele assume todo o risco e responsabilidade. O termo de até que o paciente se responsabilize também pelo uso da cloroquina, que, segundo a Organização Mundial de Saúde, não recomenda para os casos leves, apenas em casos um pouco mais graves, aí sim utiliza, o médico sim vai prescrever diante da situação do quadro do paciente, e não em situação de, como casos leves, usar de forma conforme que é o Ministério da Saúde, o uso da cloroquina. O que tem dado muita discussão, Tarcísio, é que a pessoa assina um termo lá com relação a que pode dar efeitos colaterais como batimentos cardíacos acelerado, a perca da visão, enfim, uma série de doenças que podem surgir após o uso da cloroquina. Cloroquina é uma discussão entre o governo federal e também o setor da saúde, que não recomenda o uso em casos leves. Aliás, esse protocolo diz que foi assinado, ninguém do Ministério, do governo assinou isso daí, então tá uma coisa sem assinatura, não tem muita validade para mim, eu acho, né? Mas tudo bem, né? O pessoal acha que tá tudo certo. Eu estava ouvindo na própria Rádio Bandeirantes hoje, logo após o On News primeira edição, né? No primeira hora da Rádio Bandeirantes, estava falando lá, diz que é uma sugestão, diz que sugere que a decisão fique do médico, que só com base na assinatura do paciente e tudo mais e tal. Quer dizer, é uma coisa que parece que não tem muito efeito prático, né, na verdade. E realmente fica em cima do médico. Mas eu já ouvi muitos médicos dizerem, viu, Jairo, diz que especialistas falarem que realmente a hidroxicloroquina ela é melhor que a cloroquina, porque a cloroquina é muito tóxica, a hidroxicloroquina ela é menos tóxica, né? E diz que tem que ser tomada para dar um efeito no primeiro ou segundo dia dos sintomas do Covid-19. Porque depois não dá mais certo, e estava sendo aplicada muito tardiamente. Então é uma possibilidade eu não vejo com tão maus olhos assim, né? Porque se ela é melhor aplicada, teria, segundo os especialistas, viu, Jairo? Sim. Diz que no começo dos sintomas não pode esperar ter falta de ar, porque se tiver falta de ar, ela já não age como deveria. Não tem muita eficiência, mas a pouca eficiência que tem não é aproveitada. A maior eficiência da cloroquina, da hidroxicloroquina, é no começo, e é uma eficiência ainda bastante questionada. Mas eu acredito o seguinte, não é um remédio que vai resolver 100% da situação, mas é um remédio que pode resolver pelo menos um pouco da situação. É melhor do que nada, não é? Mas agora querer... É uma discussão
que eu acho que tem que estar em cima da medicina, em cima das pesquisas, em cima dos especialistas. Mas no Brasil é tido como uma questão política. Eu quero que dê cloroquina, outro não quero que dê cloroquina. E quem está brigando muito, geralmente, claro que os médicos e especialistas têm divergências, né, de opiniões a respeito da cloroquina e da hidroxicloroquina. Mas a gente vê aí os ânimos bem exaltados e acirrados na área política com relação a esse medicamento. E medicamento tem que ser com médico, tem que ser na área da medicina, tá? Tem que ser na área da pesquisa que tem que ser feito, que tem que ser colocado. É meu ponto de vista. É meu ponto de vista. Está muito político essa coisa aí da cloroquina. Tem que dar cloroquina. Não, não pode dar cloroquina. Tem que dar cloroquina. Que rolo é esse? Cada um é cada um. Tem efeitos colaterais? Tem. Mas talvez tem pessoas que possam sofrer com Covid-19 que não tem problema cardíaco, que não tem... Mas aí um problema sério, viu, Jairo? É o seguinte: não pode tomar a cloroquina quem tem problemas cardíacos, principalmente de ritmo, porque pode dar parada cardíaca, né? A pessoa pode morrer por parada cardíaca, o coração para de bater, não é? Então, para administrar essa cloroquina, tem que se fazer aquele eletrocardiograma, não é? Chego lá no hospital, o médico não sabe quem que sou eu, quem que é nada, tal. Vai dar cloroquina? Não. Tem que fazer um eletrocardiograma. Antes da pandemia, você já tentou marcar um eletrocardiograma? Não tentei. É para uns 3 meses, 4 meses na rede particular, né? Será que vai ter eletrocardiograma para testar todo mundo que pode ou não tomar essa maledeta ou benedetta cloroquina? Aí é que tá. Tem que tomar muito cuidado. O Donald Trump falou que toma como prevenção. Eu acredito que o Bolsonaro também, o nosso presidente, também tome. Só que eles têm médicos particulares. Não só particular como pessoa política influente, mas também como presidente do Brasil e como presidente dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos tem uma comissão de médicos, uma comissão de especialistas, uma comissão de segurança, tem um monte de gente, não só, né? E ele faz o que ele quiser ainda da vida dele, ainda mais que ele é topetudo mesmo, né? Não só de cabelo, mas de atitudes. Agora, o cidadão comum não tem nem como saber se ele pode ou não tomar esse remédio. E fica aí sendo como uma esperança que não é tão eficiente na verdade, né? Que apesar de não ser eficiente, o mínimo de eficiência que ela traz pode ser um benefício, mas cada caso é um caso. O meu caso é diferente do Jairo, né, Jairo? Sem dúvida. Da Soraya, do Will, do Adriano, enfim, né? Para falar o pessoal aqui da rádio, né? Tem que ficar na mão dos médicos mesmo. Minha opinião, não essa briga política. Tá certo. Olha, Tata, e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, e o Ministério da Educação, o MEC, decidiram que, pelo adiamento da aplicação da prova nas versões impressa e digital do Exame Nacional de Ensino Médio, ENEM, as datas serão adiadas de 30 a 60 dias em relação ao que foi previsto nos editais. A informação é do próprio INEP e está publicada na nota do site do Instituto. As datas inicialmente previstas para o exame eram de 1º a 8 de novembro para a versão impressa e de 22 a 29 de novembro a digital. No comunicado, o INEP diz que a decisão levou em conta as demandas da sociedade e as manifestações do Poder Legislativo em razão do impacto da pandemia do novo coronavírus. Portanto, vai ser prorrogado de 30 a 60 dias a realização das provas do Enem. Ainda não se tem uma data definida para a realização das provas do Enem, Tarcísio. É uma outra situação que fica aí meio atravancada, né? Porque o ministro não quer que prorrogue. Aí o presidente sofre pressão
do presidente da Câmara dos Deputados para que se adie. E aí tem um conflito interno lá que a gente não fica sabendo, né? Mas vamos aguardar aí, ver o que vai sair de tudo isso, né? Mas como que vai atrasar não vai adiar o Enem, né? A gente não sabe como que vai estar. As aulas a grade escolar foi comprometida esse ano, né? Completamente comprometida. As pessoas estão, apesar que estão online com os estudos, muitos estão fazendo o estudo online, mas o fato é que é uma situação atípica e o Congresso, o país, os professores, a classe da educação pede para prorrogar o prazo para a realização da prova do Enem. Mas tem que ter uma definição logo, né? Precisa saber isso daí. O que não pode é cancelar, porque senão os estudantes perdem aí 6 meses até 1 ano, né? Para poder entrar numa faculdade e tudo mais. Então, cancelar realmente não pode. Mas adiar, acho que já tinha que ter esses, né? Porque vai até amanhã. Até amanhã a inscrição para o Enem. Né? Exatamente. E aí depois e faz inscrição, não sabe como que é, então fica uma coisa muito indefinida mesmo, né? Acho que já tinha que bater o martelo, né? De há 30 dias, não, 60 dias, vai ser tal data, né? Não é, Jair? Para se programar, não é? Exatamente. A situação também está complicada nessa pasta da educação referente às provas do Enem. Bom, sim. E na manhã de ontem a CPFL realizou manutenção periódica de energia na cidade, porém houve atraso no procedimento, afetando o abastecimento de água em alguns bairros daqui de Americana. De acordo com o DAI, Departamento de Água e Esgoto aqui da cidade, o bombeamento foi retomado após a conclusão da manutenção, mas houve a paralisação durante 1 hora por conta da falha do sistema da CPFL. Há falta de água na região do Pós-Anhanguera, região dos bairros São Roque e também região central. O DAI informa ainda que foram deixados de produzir 3,6 milhões de litros de água durante a paralisação, o que será preciso a compensação dessa falta e também o restabelecimento de água deve se normalizar pelo menos no final da tarde desta quinta-feira, até por conta da falta de energia ontem causado pela CPFL, Companhia Paulista de Força e Luz, deixou de se bombear cerca de 3,6 milhões de litros de água e a normalização para os bairros da região Pós-Anhanguera, região dos bairros São Roque e também região central deve se normalizar, ou se já normalizou na manhã de hoje, vai se normalizar no período da tarde, de acordo com o Departamento de Água e Esgoto, Tarcísio. Tá certo. Então tá aí. É mais transtorno e dor de cabeça, né? Sem dúvida alguma. Isso. Bom, Tarcísio, só para encerrarmos aqui, a Prefeitura de Americana recebeu na última quarta-feira 4.135 cestas de alimentos do programa Alimento Solidário do Governo de São Paulo para atender exclusivamente famílias em situação de extrema pobreza. Olha, que tenham até R$ 89,00 de renda familiar per capita, que já estão inscritas no cadastro único do município até o mês de março deste ano, quando a lista foi gerada e foi repassado para o governo de São Paulo, que estão mandando essas cestas de alimento solidário para essas famílias cadastradas já no cadastro único aqui da Prefeitura, por meio da Secretaria de Ação Social e Desenvolvimento Humano, aí também a parceria com apoio do Fundo Social de Solidariedade de Americana e organizações parceiras. Uma força-tarefa está sendo organizada para a distribuição das cestas de alimento às famílias, constada na relação enviada pelo governo. Segundo a Secretaria de Ação Social aqui da cidade, as cestas de alimentos serão distribuídas em parceria com a PAI aqui de Americana, que cuidará do plano de gestão e distribuição do programa Alimento Solidário no município aqui de Americana. Está aí uma boa iniciativa. Nós até comentávamos um pouco mais cedo aqui no News, que muitas pessoas que não têm uma maneira de entrar no site da Prefeitura, fazer o cadastro, saber se elas serão beneficiadas ou não, e por isso tem ido até alguns centros comunitários nos CRAS que estão espalhados pelos bairros, né? Sim. E chega lá no CRAS, a pessoa quer obter a informação se ela vai ser beneficiada com essa cesta de alimento solidário, e aí não encontra informação. A pessoa já diz ali,
Tem que entrar no site da prefeitura, lá tá todas as informações. Poxa vida. Mas que custa, né, Tarcísio? O servidor tá ali para atender. Nós fizemos aí, o pessoal alguns Você servidores... já está procurando ali, né? Alguns servidores nos ligaram, mas não são todos os servidores que é dessa maneira. Não estou falando que são todos os servidores. Mas se a pessoa está ali, poderia dar informação a respeito dessa situação, porque tem gente que não tem internet em casa. Exatamente. Vai numa lan house. É fácil você falar, vai numa lan house. A pessoa vai na lan house, às vezes não consegue acessar as informações. Se ela já está ali no centro comunitário, no CRAS, que custa a pessoa falar, é esse o procedimento, esse você Exatamente. tem ou não. Agora a pessoa fala assim, não, é a informação só pelo site. Se a pessoa está insatisfeita ali no seu local de trabalho, seja no centro... então, não pode, né? Se é servidor, quem paga esse já servidor... Já está ali, né? Quem é o contribuinte. Né? O patrão é o contribuinte. Sim, a pessoa já está ali. Que custa você dar essa informação? Exatamente. Né? Se coloca no lugar da pessoa que não tem nenhum tipo de instrução, ela está passando porque é a pessoa que vai buscar uma cesta de alimento, porque ela está realmente necessitando. Né? Sim, e aí a pessoa vai no centro... Não custa nada dar informação, orientar a pessoa, não é aqui, é ali, é assim, assado, tem que levar documento Y, X, não custa nada. Se coloque no lugar da pessoa e você vai ver que as pessoas realmente estão precisando de alimento e precisando ser atendida com responsabilidade e dignidade e, acima de tudo, com muita educação, né? Exatamente. Só dizendo aqui, um ouvinte nosso, o Thiago Xavier, lá de São Paulo, está acompanhando a gente aqui. Pela internet, está falando o seguinte a respeito da cloroquina, hidroxicloroquina. Se existe alguma possibilidade de cura, vamos tentar, né? Eu achei interessante essa história, o comentário dele. Olha, se existe uma possibilidade de cura, vamos tentar. Concordo que deve ser utilizado com prescrição médica, pois toda medicação tem algum efeito colateral, tem prós e contras, não é? Devemos politizar menos e lutar pela saúde. Direito à vida é constitucional. Lembrando que o cunhado dele teve o Covid-19, médico, na frente de batalha, tal, e passou aí um susto danado. Graças a Deus está tudo bem e vida que segue enfrentando pandemia, né? Se a cloroquina fosse boa, a OMS não recomendaria não utilizá-la, né? Tem outros medicamentos que não apresentam efeitos colaterais nas pessoas. Então a gente tem que ter muita calma nessa hora. Por isso que tem que deixar com relação ao médico decide, mesmo, né? Não queira ser médico e prescrever. Sabe o que é melhor, né? Exatamente. Com certeza. E com certeza. Nem faça como o Trump e o Bolsonaro, que usa cloroquina a cada meia hora. Não, eu falei do Trump, que o Trump falou. Mas eu não falei, não falei do Bolsonaro. Eu suspeito. Eu suspeito que ele também tome assim, sei lá, né? Então tá aí, mandando um abraço aqui pro Fábio Martins, mandando aqui um excelente dia pra gente, um ótimo programa. Daqui a pouco você volta na programação da rádio, né? Volto logo mais com mais informações aqui da redação On News. Tá certo, um forte abraço, Jairo. Até mais. Redação On News. Na Azul, a cor da informação.